Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Quantas vezes você da vida já falou ou já ouviu alguém dizer que queria e gostaria de modificar uma reação, um comportamento, mas que não consegue? Que já sabe o que precisava mudar, mas não consegue fazer essa mudança. É sobre esse tema que nós vamos falar hoje no programa Consciência e Transformação, que nós estamos começando agora. Então, nós estamos começando mais um programa Consciência e Transformação, que nós estamos levando ao ar toda sexta-feira, de meio-dia a 1, ao vivo, contando com a participação de você nesse debate, na discussão dos temas que nós trazemos, que nós sugerimos na nossa divulgação previamente antes do programa. Então, toda sexta-feira nós estamos nessa 1 hora recebendo todas as suas perguntas, as suas dúvidas, para que a gente possa, dentro da experiência que a gente tem ao longo de 30 anos, acompanhando processos terapêuticos e processos de desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, poder trazer uma reflexão, uma ampliação sobre a compreensão de alguns desses desafios do comportamento humano, do sofrimento, das nossas questões diárias, das nossas dificuldades diárias. E essa é uma das principais propostas do nosso programa, poder trazer para você, para a sua reflexão, aspectos, reflexões que possam ampliar, possam modificar o seu comportamento, possam ampliar o seu entendimento e a modificação, e como o nome do programa diz, promover uma transformação da sua consciência. E hoje nós vamos estar falando sobre esse tema da dificuldade que muitas pessoas, a maioria de nós, identifica em algum tipo de reação, algum tipo de comportamento ou algum tipo de sentimento, algum padrão mental, enfim, várias situações que nós expressamos no nosso dia a dia, como nós lidamos com as situações ou com as pessoas, e que mesmo quando nós entendemos e já identificamos como um comportamento que precisa ser mudado, nós esbarramos numa grande dificuldade. Apesar de querer mudar, não conseguimos mudar. E aí é claro que nós vamos fazer uma abordagem daquilo que a gente vem considerando dentro da dinâmica do psiquismo, dessa dinâmica do psiquismo que nos ajuda a compreender como e por que nós nos comportamos da forma como nós nos comportamos, considerando então a questão da dimensão espiritual, a questão dos conteúdos inconscientes que muitas vezes vão sendo inseridos na nossa vida de uma forma muito sutil, às vezes muito indireta, mas tão definitiva, que acaba gerando, influenciando, determinando mesmo algumas dessas nossas reações mais automáticas. Além da questão da dimensão espiritual, nós estamos sempre considerando a hipótese de trabalho da reencarnação, ou seja, consideramos a reencarnação como um fenômeno natural, principalmente por conta dessa experiência durante tantos anos trabalhando com a terapia de vida passada, com a regressão de memória, com esse tipo de abordagem que favorece a identificação desses comportamentos que vêm cristalizados ao longo de muito tempo, determinando essas reações. E daí, então, muitas vezes a dificuldade de nós conseguirmos mudar. Então, essa lógica, esse entendimento do psiquismo humano vem nos ajudando a não só compreender, mas também a auxiliar as pessoas, ajudar algumas pessoas a esse processo de mudança, de transformação. Então, é em cima desse modelo que nós vamos estar falando hoje em relação às suas dúvidas, às suas dificuldades. Então, participe, mande a sua questão, a sua dúvida, aquilo que você gostaria de alguma forma que a gente abordasse sobre essa dificuldade de modificar um comportamento que você deseja. E se depois você quiser voltar a assistir esse programa, não se preocupe. O programa fica gravado, e ele fica então disponível no canal do YouTube, tanto da TV Nova Luz, como no canal Milton Menezes. Então você depois, não só você querendo voltar a assistir, ou então indicar um tema desses, ou o canal Milton Menezes para os seus contatos, nós vamos favorecendo a ter todos aqueles programas gravados, e você pode então verificar lá todos os temas que a gente tem falado nos nossos programas ao longo desse último ano, com vários temas sobre comportamento, sobre reações, enfim. E você pode então acessar e também mandar o seu recado, o seu comentário, tanto pelo canal do YouTube, como também pelo Facebook.
E eu queria então também já aproveitar, já o pessoal começa a participar aqui, a mandar um grande abraço para o pessoal do Facebook que está nos assistindo agora, pessoal da Rede Amigo Espírita, né, que tem ampliado, né, essa rede de contatos e uma rede de participantes do programa Consciência e Transformação, alcançando várias cidades, vários estados do Brasil e até fora do Brasil. Então, o meu grande abraço e o meu boa tarde a todos que já estão conectados conosco e aqueles que vão ainda nos assistir depois, visualizando o programa gravado. Então, eu queria convidar você então a começar a participar, mande a sua dúvida para a gente poder então enriquecer e começar a falar e a poder refletir um pouco sobre essa dificuldade. Por que então muitas pessoas acabam tendo dificuldade de modificar uma reação, um comportamento, mesmo quando já identificaram e desejam modificá-lo? Vamos então começar aqui, boa tarde a todos, Roni, Rosenbeck, Evelane Alves, como vai, Evelane? E a Evelane já começa colocando as reações que ela gostaria de mudar, né? A gula, a raiva e ser controladora. Passo o tempo todo me vigiando, diz a Evelane. E ainda continua depois mais à frente. Sinto raiva, brigo, me arrependo e vou comendo. É um ciclo vicioso. Esse é um ciclo, Evelane, muito comum relacionado aos comportamentos compulsivos, né? Mesmo que você não tenha, na questão da gula, ainda um comportamento compulsivo, não necessariamente a gula chega a ser um comportamento compulsivo, mas esse ciclo ele é muito comum e muito frequente em quadros compulsivos. A compulsão por uma determinada coisa, seja para comida, seja para, por exemplo, a compulsão para o jogo, a compulsão sexual. Outro dia um dos participantes me pediu para abordar em alguns dos nossos programas sobre a questão da compulsão sexual, que tem sido realmente um problema muito frequente, de difícil trato, porque remete a questões de repetição e de fixação que de fato merece, né, um tempo maior para a gente poder aprofundar e poder refletir o que leva uma pessoa a desenvolver esse tipo de comportamento compulsivo. Mas de um modo geral, como eu estava falando, a questão desse ciclo da compulsão, ele tem a ver com essa lógica, ou seja, a compulsão por um determinado comportamento, como a alimentação, o sexo, o jogo, enfim, ele tem como característica a compulsão normalmente por alguma coisa que nos traz algum nível de prazer, que atende e ajuda a um nível de abrandamento da nossa ansiedade, por conta de uma necessidade de saciar, ou seja, algo que nós sentimos como necessário de saciar e então nós elegemos alguma coisa que sabemos que vai trazer algum prazer. Como, por exemplo, vou dar o exemplo que você está trazendo da gula, de comer, ou de acabar comendo exageradamente ou sem uma necessidade, às vezes só pelo prazer da degustação, de saborear, de estimular o sentido do paladar. Só que como essa satisfação ela não está relacionada à saciedade do alimento em si, mas a uma experiência de satisfação para tentar compensar uma outra falta que nós estamos registrando no nosso psiquismo, no nosso corpo, na nossa mente, nós não atendemos a essa necessidade original, porque na maioria das vezes sequer conhecemos qual é de fato essa real necessidade. Então imagine, se eu tenho uma necessidade que vai se manifestando no meu corpo, mas eu não sei exatamente o que é, e eu então vejo uma comida que me satisfaz, que eu sei que traz uma experiência de prazer, eu acabo então me projetando aquela comida, a comer de uma forma às vezes até exagerada, para garantir a sensação de prazer e diminuir o desprazer dessa necessidade que está, na maioria das vezes, a nível inconsciente. Mas de tal forma isso não é atendido, então de tal forma que como isso não é atendido, a gente tende então a manter a tentativa, por exemplo, da comida para garantir esse prazer. Mas isso acaba mantendo um ciclo, porque como a necessidade original não é atendida, eu preciso então manter aquele prazer compensatório para poder estabilizar o meu sistema. Só que, na verdade, isso estabiliza mais um preço alto, né, de se manter, então, nesse ciclo vicioso, como você coloca. Então, por isso que muitas vezes
modificar um comportamento compulsivo, como por exemplo da compulsão a comer, ele expressa e representa um desafio e uma dificuldade grande, porque de fato o problema não está em conseguir parar de comer, porque a comida ela traz uma sensação de prazer, quer dizer, ela de um certo sentido ela é boa, mesmo quando a gente começa a perceber que é exagerado, mas ela tem uma experiência prazerosa. Enquanto nós não conseguimos identificar a real necessidade e o que realmente é preciso ser feito, o que é preciso ser desenvolvido, tratado para atender essa necessidade original, nós tendemos a manter, o nosso psiquismo a manter a compulsão alimentar para poder equilibrar essa sensação de desprazer causado por essa necessidade. Então imaginem, né, quantas necessidades afetivas, de solidão, ou de frustrações, ou de medos, podem ser deslocadas para um determinado tipo de comportamento compulsivo. E aí então a gente não consegue sair disso, porque a dificuldade de mudar uma reação a um comportamento como esse está na nossa ignorância ainda, da falta de entendimento, de compreensão, de consciência desse tipo de conteúdo que está inconscientemente gerando esse ciclo. Esse ciclo ele só é quebrado e aí a gente consegue mudar a reação quando de fato nós temos uma noção de qual é a nossa necessidade, qual é o tipo de carência, qual é o tipo de saciedade, né, de que tipo de necessidade nós estamos falando, e não aquela alimentar, de forma que aí eu então, resolvendo o desconforto causado por essa necessidade inconsciente, eu posso ter condição de neutralizar ou equilibrar o consumo alimentar, que é o que de repente eu desejo mudar. Então, Evelane, a questão da compulsão alimentar e desse ciclo, né, da gula e dessa necessidade, normalmente tem essa lógica. A questão da raiva, ela às vezes ela é um outro tipo de comportamento, né? Normalmente tem um outro tipo de fator desencadeador e que gera também uma dificuldade para a modificação. Colocar? Nós estamos aqui só acertando para melhorar o som, para que todos possam nos ouvir melhor. Então, a questão da raiva, como eu dizia, ela tende a ser um pouco diferente, mas provavelmente é possível que ela esteja inserida nesse ciclo vicioso, né? Ou seja, a sua identificação, quando nós identificamos um impulso, uma reação, uma reatividade agressiva ou raivosa, isso é quase que incontrolável. E quando a gente se dá conta dessa intensidade ou do efeito dela em nós mesmos ou nos outros, a gente tem aquele momento de arrependimento, aquele momento de frustração ou de constrangimento até, porque a gente já se percebe ou ainda se percebe tendo esse tipo de reação. E aí, mesmo que a gente já tenha determinado, se feito uma proposta de neutralizar aquela reação raivosa, quando a gente vê, a gente reagiu. E aí, então, esse arrependimento, ele acaba gerando um tipo de desconforto, um tipo de necessidade, às vezes, por conta da culpa que ela pode gerar, que a gente, então, acaba também compensando com algum outro tipo de comportamento, como, por exemplo, a questão alimentar. Então, essa raiva, né, que pode estar gerando, no seu caso, e como de muitas pessoas, esse início desse ciclo, ela muitas vezes, apesar de a gente identificar, ela é difícil de modificar, porque também não conhecemos aquele gatilho, aquele disparador que faz com que a gente tenha uma reação, às vezes, tão automática e, às vezes, tão surpreendente para nós mesmos. Na minha experiência, eu tenho visto que essas reações automáticas, seja de raiva, seja de ação, de agressividade, elas estão baseadas em algum tipo de crença, em algum tipo de traços de caráter como eu chamo os traços de caráter, que representam a nossa forma de funcionar, a forma como nós nos relacionamos com as coisas, como nós nos relacionamos conosco mesmos, como nós procuramos e estabelecemos estratégias naturalmente para alcançar estados de felicidade, de realização do que a gente deseja, das coisas que nós julgamos fundamentais para a nossa sobrevivência. Então, dependendo, quando a gente fala de traços de caráter, dependendo da forma como a gente lida com essas situações, com a realidade, com as pessoas,
Às vezes, quando a gente se depara com uma situação que nos gera contrariedade, ou que nos parece muito incoerente, que é muito distante daquilo que nós julgamos, por exemplo, que seja mais adequado, que seja o bom senso, a constatação dessa diferença, ela dispara no nosso psiquismo uma tal contrariedade que a gente tenta então nessa reação manter ou trazer novamente a uma ordem. Ou, por exemplo, determinar aquela situação, o que nós julgamos que deva ser feito, que seja correto, que seja melhor, às vezes para a própria pessoa. Então é muito comum esse impulso de raiva, ele está relacionado, não necessariamente ou não sempre, né, mas muito relacionado a uma reação de contrariedade. Quando nós nos deparamos com uma reação das pessoas ou com a situação de modo geral na nossa vida que não atende, que não converge para aquilo que nós julgamos ideal, com aquilo que nós esperamos daquela determinada situação. A raiva, ela é uma emoção básica que a gente vem utilizando no nosso desenvolvimento espiritual como forma de lidar com as situações desafiadoras da natureza, desafiadoras da vida de um modo geral. Nós precisamos dessa energia da raiva para poder fazer transformações, para poder lidar com as ameaças, para poder resolver problemas. Essa energia, ela nos faz enfrentar as situações, modificar, nos defender. O problema é quando ela começa a ficar num tal automatismo e a gente perde então essa noção da proporção que a gente vai ter essa raiva, do momento que a gente vai ter essa raiva, do tempo de duração e de manutenção dessa raiva na nossa vida, no nosso corpo. Então, enquanto nós não compreendemos esse gatilho que faz com que a gente tenha uma reação que no automático vem com raiva, nós não conseguimos ter um domínio, o bom controle sobre essa raiva. Algumas pessoas chegam a falar sobre esses impulsos de agressividade como sendo falta de uma inteligência emocional. E é fato, né? São ainda os nossos desafios de poder ter uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual sobre o que nos faz, qual o sentido de determinadas coisas, das reações, enfim. Mas muitos acham que a inteligência emocional é a capacidade de controlar a sua emoção, de conter essa emoção. E, na verdade, o conceito de inteligência espiritual é muito mais amplo. Ele não passa apenas por conter a raiva, porque muitas vezes é isso que nós tentamos fazer. A gente sente e percebe que tem reações agressivas ou de raiva e a gente tenta conter. Mas como a gente não entende ou passa a não compreender perfeitamente esse desencadeador, esse abafamento só aumenta a tensão interna para que, num dado momento, essa raiva às vezes até venha de uma forma desproporcional. Então, a inteligência emocional não é só o controle da emoção, mas é uma compreensão da forma e o sentido que tem as nossas reações diante dessas situações do dia a dia que nos demandam, que nos fazem reagir daquela forma, seja com raiva, seja com tristeza, seja com alegria até, né, seja com medo. Essas reações básicas, né? Medo, tristeza, raiva, alegria, algumas pessoas colocam nojo, a reação de aversão a determinada situação. Essas emoções básicas, elas são disparadas muito no nosso convívio com a nossa vida, com a nossa realidade. Mas enquanto nós não compreendemos o porquê que de alguma forma a gente estabeleceu uma reação tão automática de raiva, nós não conseguimos, de fato, ter o bom controle na manifestação dessa emoção. No caso aqui a gente está focalizando a raiva. Na minha experiência, eu tenho visto que muitas vezes esse automatismo, ele está relacionado a um tipo de hábito, a um tipo de cristalização que nós estabelecemos no nosso psiquismo em vidas passadas. Na medida que eu, em algum momento, estabeleci esse tipo de reação e aquele tipo de reação foi útil, foi positiva, me trouxe um resultado favorável, eu tendo a registrar no meu psiquismo de uma forma muito automática, muito natural, que aquela resposta é adequada para aquela determinada situação. E se isso foi muito importante, muito significativo, eu posso estabelecer uma tal relação, uma tal conexão entre a situação desencadeadora e a resposta necessária, que eu acabo estabelecendo um caminho mais rápido, mais curto, a essa situação se reage assim. Isso não passa por uma via racional, a gente não pensa, e esse é que é o problema. Diante de uma determinada situação, quando a gente vê, a gente já reagiu. Por quê? Porque nós estabelecemos uma resposta mais rápida, mas de maior prontidão, de maior assertividade, como sendo aquela necessária. Ou de uma resposta que foi necessária e ficou fixada como uma resposta boa, numa situação de vida passada, ou então exatamente quando a gente percebe que se a gente tivesse reagido dessa forma, a gente teria evitado um determinado problema.
essa lógica pode fazer com que de tal forma isso fique cristalizado no nosso psiquismo, que a gente então estabelece que para evitar ser ameaçado, ficar prisioneiro do medo, nós temos que então simplesmente enfrentar aquele problema, nós temos que destruir o obstáculo. Se isso fica então no meu psiquismo muito marcado, quando nós reencarnamos, essa resposta é tão automática que ela bypassa a nossa razão, e aí por isso que a gente quase que não escolhe, a gente quase que não tem um domínio sobre essa reação. Então, mesmo que a gente não tenha que necessariamente acessar essa experiência de vida passada, muitas vezes isso é necessário para essa efetiva transformação, mas quando eu começo a considerar essa reação como sendo causada, ou talvez estando causada por uma reação minha, de um tipo de traço de caráter, quer dizer, a forma às vezes mais autoritária, ou então de uma forma mais insegura, porque muitas vezes essa raiva, essa reatividade é uma forma de poder fazer um nível de proteção, de defesa a uma grande insegurança, ao medo, e aí então eu acabo estabelecendo esse tipo de comportamento. Então, quando a gente começa a compreender e começa a verificar em cada caso, ou seja, cada um de nós tem um motivo diferente, mas o que parece desencadear isso, nós conseguimos de fato neutralizar, porque a gente passa a ter consciência do que gera aquela reação automática, aumentando então enormemente a minha capacidade de modificar uma reação, um comportamento que eu desejo mudar, ok? Mas muito legal a sua colocação, Evelane, que me permitiu poder assim, abordar uma avaliação que com certeza ajuda a compreensão de vários comportamentos, várias reações que provavelmente a gente vai ter aqui nas próximas perguntas, né? Silmara de Andrade Avelar, medo, ansiedade, mesmo passando por reais provações, me tornei tabagista e me sinto num rodilhão, apesar de todo o conhecimento geral, até mesmo espírita. Essa que é a grande questão e que muitas vezes é geradora dessa ansiedade, dessa angústia, né, Silmara? Nós já compreendermos, até por uma compreensão às vezes mais ampla da vida espiritual, sobre a questão do cuidado com o corpo, de percebermos que às vezes a ansiedade ou o medo ou essa própria angústia, que às vezes é muito difusa, ela acaba sendo compensada ou ela acaba sendo ajustada por um comportamento compulsivo, como eu falei no início. Então, às vezes o tabagismo, às vezes uma vinculação ao álcool, a drogas, ou então às compulsões que eu falava. Então, essa compensação, ela acaba neutralizando o efeito, mas ela não resolve o problema de base. Então, muitas vezes, esse medo e essa ansiedade, elas vêm exatamente dessas crenças, de impressões nossas, de cargas emocionais que nós trazemos ao longo da nossa vida, que fazem com que a gente permaneça ainda prisioneiro, refém dessas emoções. É como se nós estivéssemos presos ainda a esse tipo de experiência, a esse tipo de emoção, e nós continuássemos presos num looping, onde a gente ainda se mantém vivendo aquele tipo de medo, aquele tipo de insegurança, aquele tipo de tristeza. Isso fica de tal forma preso e ao mesmo tempo inconsciente que a gente então está vivendo, e é como se a gente estivesse ao mesmo tempo vivendo uma situação às vezes desse medo, desse pavor. Muitas vezes eu tenho visto situações, por exemplo, da infância, situações que ficaram registradas e às vezes a gente nem se lembra conscientemente, mas que ainda permanecem meio que vivas no nosso psiquismo. Medo do abandono, situações reais de sofrimento, de dor, de tristeza, de perdas. Às vezes a dificuldade nossa de processar faz com que essa situação fique como em aberto, ela ainda continuasse viva, aquela experiência, trazendo ainda as sensações físicas daquela emoção, mas conscientemente parece que não há nada que justifique, normalmente porque tem então algum tipo de carga, algum tipo de situação que ainda permanece viva e que precisa ser processada, precisa ser integrada na nossa experiência como um todo. Quando nós não conseguimos fazer isso sozinhos ou por um caminho mais natural, do envolvimento, do autoconhecimento ou do envolvimento em algumas outras atividades, como às vezes atividades religiosas, é preciso às vezes pensar num processo, de um processo terapêutico, um processo profissional, na medida em que essa reação cause um certo prejuízo à nossa vida familiar, à nossa vida no trabalho, à nossa vida de relação, à nossa saúde física, porque senão isso tende a desequilibrar e a estender esse desequilíbrio para outras áreas da nossa vida. Ok, Silmara? Kátia de Souza, boa tarde, Kátia. Elizabeth Santo, bom dia.
Karina Venâncio, bom dia, li seu livro O Sentido do Sofrimento, muito bom, obrigado, Karina. No livro O Sentido do Sofrimento a gente fala um pouco sobre isso, né? Ou seja, a lógica que a gente vem trabalhando esses anos todos, que é a pedagogia, o que a gente chama de a pedagogia do sofrimento, ela parte exatamente dessa observação nossa ao longo de tantos anos, de que o sofrimento ele representa exatamente essa necessidade de nós modificarmos alguma coisa que a gente não conseguiu nem perceber e nem modificar. Então, quando essa manutenção desses padrões inadequados, ela se mantém durante muito tempo, a manutenção acaba provocando um tal desequilíbrio, às vezes físico, emocional, que pode gerar, então, um sofrimento, uma doença. Nesses casos, como nós estamos falando, são reações, às vezes, que a gente já até identificou conscientemente, mas a gente ainda não consegue mudar. Quanto mais a gente conscientemente começa a mudar antes de que isso se transforme em um sofrimento, a gente elimina ou minimiza a possibilidade de ser pela via do sofrimento a nossa necessidade de transformação. Quando a gente consegue conscientemente identificar e perceber e promover a transformação necessária, nós estamos evitando muito sofrimento no nosso futuro, seja dessa ou às vezes até de uma outra vida. Então, essa observação, mesmo com o desafio da mudança, ela é fundamental para o processo de desenvolvimento da nossa alma, né? Então, isso a gente aborda no livro Sentido do Sofrimento. Eu fiquei muito feliz que nós pudemos, no final do ano passado, reeditar, né? Fizemos uma nova edição do livro Sentido do Sofrimento pela editora Boa Nova, e ele está disponível na internet, enfim, você pode procurar, inclusive, interessante poder registrar isso, né? Todo o direito autoral desse livro, Sentido do Sofrimento, ele é direcionado à obra social aqui da TV Nova Luz, né, uma obra que atende as crianças da comunidade, com apoio escolar, enfim. Também o direito autoral também ajudando aqui essas crianças também têm uma outra oportunidade na vida. Isso me deixa também muito feliz. Andréa Rebelo, boa tarde. Evelene fala sobre a importância do tema da compulsão sexual. Eu estou me comprometendo com vocês a colocar aí nos próximos programas, encontrar um deles que a gente vai abordar sobre a compulsão sexual. Tem sido muito frequente, principalmente para aqueles que nos assistem, talvez convivam com isso às vezes na família, pessoas que hoje, por exemplo, estão muito identificadas e muito ligadas a uma compulsão sexual por conta da facilidade virtual. Hoje é muito significativo o número de homens e mulheres, jovens, adolescentes e até crianças, mas principalmente adolescentes, que estão presos a um tipo de compulsão sexual digital, com sites de pornografia, chats, grupos que abordam e exploram a questão da sexualidade e muitas vezes desenvolvendo e desencadeando as compulsões sexuais com graves consequências emocionais, de relacionamento, enfim. Eu estou me comprometendo com vocês de realmente colocar o tema da compulsão sexual como um tema dos próximos programas aqui no Consciência e Transformação, ok? Elizabeth Santos, gostaria de mudar algumas coisas na minha vida, mas me sinto presa, porque às vezes as resoluções não dependem só de nós. Existem pessoas que não nos deixam seguir em frente, me prejudicando. Isso me paralisa. Elizabeth, esse é um outro problema, né, vamos dizer assim, quando nós identificamos que muitas vezes o que nós gostaríamos de mudar, essa mudança não é que ela dependa, mas ela acaba sendo influenciada pelo convívio com outras pessoas, principalmente quando nós falamos de família, relacionamentos às vezes próximos, filhos, marido, esposa, questões relacionadas ao trabalho, enfim, onde nós temos uma necessária vinculação e convívio com pessoas que nos estimulam naquilo que nos afeta mais. Nesse ponto, o desafio está em nós identificarmos o que dependendo de nós precisamos mudar para evitar que isso tenha tanto efeito, tanto impacto na nossa saúde emocional, no nosso equilíbrio. Então, essa é a mudança necessária. Muitas vezes nós gostaríamos de mudar, mas a gente fica então refém e na expectativa de que o outro promova uma mudança, que o outro seja diferente, que o outro faça ou não faça determinada coisa, para que então eu possa ficar melhor. E a gente não tem como garantir ou exigir, né, que isso ocorra. Por quê? Porque depende do outro. Nesse sentido, o que nós precisamos fazer é identificar o que nós precisamos fazer para nos preservar, para que não deixemos que essas ações do outro e do meio possam nos desestabilizar tanto. Às vezes é uma questão de aceitação, de aceitar que na verdade o outro não vai atender a nossa necessidade só porque a gente quer.
Às vezes é uma necessidade de fato encontrar outras formas de olhar e de reagir, de desenvolver recursos para enfrentar essas situações desafiadoras. Essa é uma mudança que às vezes a gente fica pensando no comportamento, mas a gente tem que mudar no nível da atitude, da forma como nós observamos uma determinada situação e não a situação em si. É preciso às vezes dar um passo atrás ou acima, olhar a situação e ver como eu posso mudar essa perspectiva. E aí sim, essa mudança é que me permite então um comportamento ou uma reação diferenciada, às vezes uma emoção diferenciada. Esse é o objetivo e o foco, talvez, que possa nos ajudar, Elizabeth, nesse sentido, quando nós percebemos que as nossas reações, o que nós desejamos, depende, às vezes, tanto do efeito e da participação das outras pessoas na nossa vida. Liliane Santos, boa tarde, Liliane, né? Sempre presente conosco aqui também, como Elizabeth, Velane, enfim. Boa tarde, Milton e amigos queridos do chat. São muitas coisas que quero mudar e não consigo. Tem muita coisa que às vezes eu mesmo canso de ter. E mudar de hábitos e pensamentos é complicado. Por que os hábitos e os pensamentos são complicados, Liliane? Porque, por conta disso que eu estava falando, ou seja, nós não mudamos ou não deixamos um determinado hábito por uma questão, às vezes, de falta de inteligência, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, mas isso é muita burrice, quando eu vejo, já repeti. E aí a gente fica, às vezes, colocando na conta como sendo ou falta de inteligência ou falta de determinação. Eu poderia garantir a vocês que, na maioria das vezes, não é a falta de força de vontade na mudança. Pelo contrário, às vezes a gente tem, e essa força de vontade acaba, às vezes, aumentando o desconforto do problema, porque a gente não consegue mudar. A questão não é a falta de força de vontade, é a gente poder colocar a vontade na mudança certa. Porque um hábito ou uma reação, ele não foi estabelecido daquela forma à toa. Eu costumo dizer que essas nossas reações, elas têm uma história. Então, se você reage de uma determinada forma, você não chega a dar detalhes ou exemplos, né? Mas vamos dizer assim, os exemplos que a gente tem aqui de tristeza, de insegurança, muitas vezes uma reação de insegurança, ela tem uma história no nosso psiquismo. Não é à toa que a gente então desenvolve um medo de confiar nas pessoas. Ou seja, quando nós começamos a considerar essa visão espiritual do homem, essa questão principalmente da reencarnação, e já nessa própria vida a gente teria inúmeras situações que poderiam desencadear um certo tipo de reação, que às vezes ficando muito cristalizado, enraizado, nós perdemos a consciência dela, mas ela está ali, aquela reação. Então toda vez que nos deparamos com uma situação que traz uma semelhança àquela situação original, a gente desencadeia aquela resposta automática. Então, pretender mudar uma reação de insegurança sem compreender que ela tem uma história é não respeitar, inclusive, que aquele medo, por exemplo, aquela insegurança, ele está a serviço de uma proteção, de uma situação talvez anterior, talvez uma situação infantil, por exemplo, onde nós nos sentimos tão frágeis, tão vulneráveis, tão sofridos, que estabelecemos aquele medo como uma forma de defesa, procurando evitar que aconteça novamente isso conosco. Então, essa insegurança, ela não pode ser só substituída por uma coragem, porque coragem e iniciativa quer dizer, muitas vezes, nos colocar diante do desafio ou da ameaça, e aí aumenta, muitas vezes, esse medo inconsciente. É preciso também não se acomodar à insegurança ou à raiva, enfim, porque, de alguma forma, isso está trazendo também algum prejuízo para a nossa vida, mas é considerar que essa reação, qualquer que seja ela tem uma história. E tendo uma história, tem um motivo, mas um motivo que talvez hoje já não se aplique à situação ou às situações em que ela se repete. É a capacidade de desmontar e começar a compreender isso que favorece um enfraquecimento dessas reações e aí a possibilidade da mudança. Então, Liliane, e todos aqueles que nos assistem, na maioria das vezes, o que nós precisamos fazer é refletir sobre essa reação que a gente quer mudar e perceber assim, qual é a história que parece que tem nisso? Qual parece ser o sentido dessa reação de insegurança, de raiva ou de intolerância? E além disso, de começar a se perguntar qual é a história, qual é o tipo de ganho que às vezes a gente tem em se manter assim? Então, muitas vezes as pessoas se acham estranho, mas o ganho que a gente tem em ser inseguro, o ganho é de segurança, uma pseudo-segurança, que também tira uma série de oportunidades, mas é uma segurança. Então, se eu não consigo desenvolver uma segurança para poder enfrentar razoavelmente um desafio, eu vou permanecer, e vai ser preferível eu permanecer na inércia. Da mesma forma, por exemplo, como uma reação, como já foi dito aqui, uma reação às vezes de raiva, de irritação,
O ganho que nós temos é uma sensação de que a gente sabe o que é melhor, de que a gente sabe que o que seria melhor para aquela pessoa, de uma tentativa, às vezes, de achar que nós estamos certos. Então, esse ganho faz com que, às vezes, aquela irritação, ela justifique que nós estejamos certos, que a outra pessoa deveria nos obedecer, nos atender, enfim, ou nos compreender, ou agir daquela forma que a gente esperava. Então, essa reação também, às vezes, tem um ganho, que a gente chama de ganho secundário, e que faz com que a gente também mantenha, mesmo a gente querendo mudar, tem uma parte nossa que se compraz disso, tem uma parte nossa que ainda gosta daquele jeito. É esse conflito entre a gente querer mudar, mas uma parte que ainda se beneficia disso é que normalmente traz a dificuldade de mudar. Quando então a necessidade de mudar fica maior do que o ganho, aí a gente consegue de fato exercer um controle efetivo sobre essas reações. Então, uma das coisas que a gente acaba não pensando, e é difícil mesmo em alguns casos, é pensar qual parece ser o ganho, qual parece ser o benefício, o que parece, a serviço de que aquela reação está. Isso tem a ver, então, com essa história das reações. É claro que algumas vezes essa história é tão complexa, e ela remonta às vezes a um passado de uma outra vida, que exige um tipo de conexão ou de acesso dentro de um processo terapêutico. Mas muitas vezes eu tenho visto isso, só o fato de a gente começar a refletir, a gente consegue identificar qual parece o ganho que nós temos quando nós estamos tendo aquele tipo de reação. Claro que é um ganho secundário, não é tanto é que a gente está querendo mudar, mas tem alguma coisa que ainda nos beneficia, que ainda tem um sentido. Quando a gente começa a perceber isso, a gente vê se realmente tem sentido ou não. E vejam, algumas vezes vai fazer sentido a gente reagir daquela forma. O que eu quero dizer? Quando a gente começa a ter consciência, aí sim, aquilo que eu falei da inteligência emocional, em algumas situações talvez eu tenha que ter raiva. Seja razoável que eu seja até agressivo, seja razoável que eu tenha até um medo de uma determinada situação, mas essa reação vai ser proporcional à situação real que eu estou vivendo, e não uma reação desproporcional, por exemplo, de insegurança, quando eu tenho que tomar qualquer tipo de decisão. Então, é essa consciência que vai permitir a gente dosar, usar aquele tipo de reação e outra de acordo e coerente com as situações reais que nós estamos vivendo. Esse é o papel das emoções, fazer com que nós tenhamos reações proporcionais e adequadas para viver e atravessar as situações desafiadoras da nossa vida. Ok? Socorro Rocha, boa tarde a todos. Juliana Vaz, Liliane Santos, né, falando aqui sobre a questão da dificuldade de modificar. Silmara. Felipe Coelho diz o seguinte: você diria então que a compulsão pode virar um hábito? Talvez mudar a ação dentro desse hábito ajude a mudar essa compulsão e talvez transformar isso em algo bom? Veja, é uma pergunta difícil, Felipe Coelho, porque depende muito de situação para situação, né? Nem sempre a compulsão ela pode ser positiva, ou seja, transformada ou deslocada para algo bom, mas com certeza na hora que a gente começa então a repetir esse hábito, e esse hábito ele passa a ter o aspecto da compulsão, qual é a grande diferença? Uma coisa é o hábito. Então, por exemplo, pessoas que têm o hábito de querer manter a sua mesa organizada, ou pessoas que têm o hábito de querer comer um doce à noite antes de dormir. E aí começa a ter um hábito. Então a gente se vincula, por exemplo, então a hora de preparação para dormir é de ter que comer um doce e vai na geladeira para ver se tem um doce, para ver se tem uma torta, para ver se tem um chocolate, enfim, alguma coisa assim. E às vezes até começa a condicionar, né? Ou seja, então eu sempre não consigo dormir bem se eu não comer um doce. Isso muitas vezes é um hábito. A compulsão é quando a gente passa a não controlar e passa a trazer algum tipo de sofrimento quando a gente não consegue atender aquele tipo de comportamento, aquela solicitação. Então a compulsão tem um caráter meio irresistível, ou seja, onde então a gente começa a repetir aquele comportamento, a ter uma necessidade psíquica e às vezes até física de repetir aquele comportamento, por exemplo, comer, porque é uma necessidade que se impõe e que a gente precisa atender de uma forma ou de outra. A compulsão para o jogo. Então são pessoas que passam então a não conseguir controlar, a não conseguir harmonizar. Um hábito normalmente ele é mais leve, ele pode então ser inclusive um hábito saudável, ele pode ser um hábito que traga, por exemplo, um desenvolvimento da disciplina,
O grande problema da compulsão, diferentemente do hábito, é que nós passamos a nos tornar reféns, prisioneiros da necessidade de atender aquele impulso. E aí então se transforma numa compulsão. Então, quando a gente consegue mudar, e isso é a dificuldade muitas vezes de mudar, Felipe, é exatamente isso, quando a gente está num processo compulsivo, como eu falei no início, é que enquanto eu não consigo identificar qual é a real necessidade que eu tenho e atendê-la, eu não consigo desfazer esse círculo vicioso da compulsão. O hábito, muitas vezes, a gente com algum esforço ou com algum tipo de disciplina, a gente consegue modificá-lo, adequá-lo, ajustá-lo para alguma coisa mais razoável. Mas a intensidade da compulsão, ela tem uma dificuldade de modificação porque ela tem esse caráter irresistível, normalmente por conta dessa necessidade inconsciente que a gente estava falando. Ok? Bom, o pessoal está falando aqui do som, né? Mas eu acho que agora está resolvido, né? Cibele, Maria Luziene, boa tarde, Luziene, como vai? Sempre presente conosco. Vamos ver aqui embaixo. Ada de Moraes traz uma questão interessante. Bom dia, boa tarde também para você. A procrastinação também se deriva de tais sentimentos de ansiedade? Ada, muitas vezes sim. A procrastinação, quer dizer, essa tendência à procrastinação é uma tendência a adiar as coisas, adiar decisões, adiar ações, adiar projetos. Então, essa tendência à procrastinação, a esse adiamento, ela normalmente tem a ver com uma forma de contornar a ansiedade normalmente relacionada à decisão, ao início dessa ação. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes há a nível inconsciente um tal tipo de medo, um receio sobre iniciar e, por exemplo, dar errado, de tomar uma decisão que seja errada, de sofrer as consequências de uma determinada ação nossa, que nesses casos o medo dessa decisão, então eu tenho uma decisão para tomar, eu tenho que providenciar uma determinada ação, uma providência na minha vida. Mas essa providência, ela remete a uma sensação de insegurança, de medo, isso vai gerando uma ansiedade que quanto mais eu me aproximo da necessidade de tomar a decisão, mais o medo aumenta. O medo aumentando, eu começo a ficar ansioso porque antecipo inconscientemente quais seriam essas consequências. Então, qual é uma das saídas? Adiar. Adiar vai deixando ilusoriamente uma sensação de que a gente está se afastando daquilo que pode ocorrer de ruim, aquilo que pode dar de errado. Então a procrastinação, ela tende a ser, nesses casos, gerada para aliviar a ansiedade da decisão. Então eu procrastino, aí eu alivio, porque eu não preciso decidir agora, eu posso decidir depois. Algumas pessoas acabam desenvolvendo na procrastinação um padrão que a gente chama que é dos 45 do segundo tempo. Ou seja, vão adiando, até que não tem mais jeito. Está no limite do prazo para entregar ou para decidir. Aí vai lá e decide, fala assim, seja o que Deus quiser. E aí decide, porque parece que esse momento extremo nos exime ou diminui a nossa responsabilidade porque a gente estava no limite do tempo. Então, eu não tinha mais como pensar. Mas essa situação, ela foi adiando para aliviar esse medo, mas vejam, ela acaba provocando o que a gente mais teme, que é uma maior probabilidade de cometermos um erro ou de gerarmos uma decisão que seja impensada. Mas a procrastinação, Ada, ela pode, nesse caso, estar associada à ansiedade e por isso que é difícil de mudar. Às vezes a dificuldade, a pessoa tende a procrastinar e ela não sei por que eu vou adiando, e ela quer mudar. Mas muitas vezes o pano de fundo que impede essa mudança na ponta é olhar para esse medo de errar, é olhar para esse medo de tomar uma iniciativa, de se comprometer. Por que eu falo para você que de algumas vezes? Porque, por outro lado, muitas vezes eu tenho encontrado pessoas no meu trabalho clínico que têm a característica da procrastinação, mas por uma tendência de acomodação, de preguiça, de menor esforço, de não querer se comprometer. Então a procrastinação é uma forma de adiar responsabilidades para ver se alguém faz, para ver se a coisa fica menor, para ver se de repente não tem mais o que fazer aquilo. Então tanto pode ser pela ansiedade, como você coloca, também pode ser por conta desse traço de acomodação. Então, nesse caso, também se não começar a perceber que há essa acomodação, uma certa crença de que talvez o menor esforço, de que a gente de alguma forma
preferiria que as outras pessoas fizessem. Enquanto a gente não toma consciência disso e percebe a necessidade de tomar decisão, o comportamento de procrastinar também fica de difícil modificação. Nesses casos é mais difícil, porque a acomodação ela tem um certo ganho, né? Um certo tipo de prazer, um certo benefício, que é ilusório, evidentemente. No da ansiedade é mais no nível de um sofrimento que pode ser atenuado quando a gente quebra esse padrão do medo de errar, ok? Mas muito boa a sua pergunta, obrigado pela sua participação. Juliana Vaz, na minha opinião, a compulsão sexual e o vício da pornografia têm uma dificuldade de tratamento maior que as outras compulsões e vícios. A vítima não reconhece o hábito como um vício ou compulsão. A negativa é maior do que outros vícios mais conhecidos, como álcool ou outras drogas. Eu estou vendo que, Juliana, que realmente o assunto da compulsão sexual, ele parece ter um interesse grande, porque, de fato, nós estamos esbarrando numa tendência, numa constatação preocupante até, de uma exacerbação desse tipo de compulsão. E a gente vai poder depois abordar isso, né? Na verdade, a compulsão sexual, como as outras, ela tem uma dificuldade de tratamento grande porque ela envolve prazer. Só que no caso do álcool e dos vícios, a consequência, daqui a pouco ela começa a ser mais grave, e aí ela começa a ficar então mais incoerente, porque tem um prejuízo e uma deterioração mais clara. Mas a forma de tratar é igualmente difícil. É a mesma coisa com compulsão, por exemplo, com um jogo. O jogador compulsivo, ele sempre acha que ele vai ganhar, que ele agora vai reverter, e ele então acaba neutralizando uma avaliação mais coerente sobre o recurso que ele tem, sobre a sorte ou sobre a lógica do jogo, enfim, e ele fica preso então àquilo. Então também é difícil de tratar, porque ele perde essa conexão quase que com a realidade. No caso de álcool e drogas, normalmente por conta da consequência do mal-estar, do problema da saúde, do prejuízo social, que ele acaba sendo mais contundente. Mas a dificuldade de tratar é grande porque em todos os casos tem uma associação a uma experiência de prazer. E aí então parece que o prazer justifica a manutenção daquele comportamento. Daí então a dificuldade de modificar comportamentos compulsivos. Na maioria das vezes, só quando a gente consegue realmente acessar essa origem, esse motivo mais inconsciente, é que a gente consegue favorecer as pessoas a modificar. Porque senão o processo do sintoma, do comportamento para a atitude, ele é muito mais doloroso. Às vezes com abstinência, enfim, é muito mais difícil de poder trabalhar com o aspecto compulsivo. Mas eu estou vendo, né, Juliano, que realmente eu vou ter que realmente programar para os próximos programas a compulsão sexual, porque eu acho que vai ser bastante importante para nós. Joana Anjos. Cheguei aos 60 me sentindo empacada, como se tudo não andasse. Quero fazer as coisas, mas não consigo. Parece que tudo parou. Fico nervosa e começo a chorar. Então, o dia acaba. Joana, eu diria para você que talvez seja importante você procurar compreender para poder começar a mudar esse padrão, que é um padrão de inatividade, de inércia. E ele pode acontecer justamente quando a gente chega num momento, por exemplo, da vida, onde a gente, numa determinada idade, ou uma determinada situação, às vezes não necessariamente a idade, a gente fica com aquela sensação de não ter feito e parece então que falta tempo para voltar a fazer. Então a gente fica num certo tipo de impasse, num certo tipo de dilema que parece não ter solução. Porque parece que a gente perdeu o bonde da história, quer dizer, a gente perdeu a oportunidade, eu chamo isso de timing, a gente perdeu o timing da oportunidade e a gente não sabe por onde começar. Só que ficar conjecturando sobre por onde começar acaba gerando exatamente esse esvaziamento, essa falta de iniciativa que acaba confirmando a inatividade. E aí parece que então a gente não consegue sair desse círculo vicioso também. Então, uma das coisas, né, eu diria para vocês que estão nos assistindo, que costuma ajudar nesse momento, primeiro, é poder se distanciar e poder observar que quanto mais a gente fica nessa angústia de poder então pensar em todas as coisas que a gente vai fazer, essa angústia acaba sendo de tal forma perturbadora que a gente acaba então não realizando nada. Então, esse distanciamento ele é fundamental para a gente poder observar o padrão e começar a modificar fazendo o quê?
elegendo então aquelas pequenas coisas que efetivamente a gente pode começar a mudar. Não pense nas grandes coisas, ou nas coisas que nós deixamos de fazer, ou que a gente podia ter feito se tiver. Isso na verdade não é útil, isso na verdade não acrescenta quase nada à nossa necessária tomada de iniciativa. Mas quando a gente começa a eleger as pequenas coisas que efetivamente a gente pode colocar como metas menores, mas que são já um movimento da quebra dessa inércia, a gente vai ver que isso favorece então ao estabelecimento de algum ritmo. Independente da idade, ou às vezes da condição física, ou da, enfim, condição de trabalho, dependendo, mas a gente começa então a eleger e começar a se movimentar, porque o importante é sair dessa inércia. Na hora que a gente sai dessa inércia, também a vida vai trazendo algumas outras coisas que nos permitindo escolher. Mas quando a gente fica com aquela apreensão sobre estudar, sobre fazer tudo, nós ficamos então paralisados. Eu uso muito para comparar e exemplificar essa situação as pessoas que estão fazendo concurso público. E aí então elas querem e se veem então normalmente com editais enormes, com vários itens, com uma carga de estudo absurda, porque precisa se fazer um filtro gigantesco, e ela começa a ficar tão preocupada e tão identificada com tudo que ela tem que estudar, que ela acaba não estudando o que é possível. Então a preocupação de estudar ou do que falta estudar acaba consumindo o tempo daquilo que se pode estudar, diminuindo então o que é estudado, e aí diminuindo a possibilidade da pessoa, inclusive, passar. Veja que a gente faz um processo que acaba produzindo o que a gente mais teme. Então, numa situação como essa, que a Joana traz, que é muito comum, o mais importante é poder aceitar que vai ter que ser com coisas pequenas, uma de cada vez, ou aquilo que é possível hoje. E aí, na hora que a gente faz isso e a gente alivia a carga, a gente começa então a conseguir colocar e a fazer essas pequenas coisas que vão se transformando em mais coisas, até que então a gente comece a direcionar para coisas que façam sentido. Eu diria, Joana, que esse talvez seja o primeiro passo para você começar, e a todos que nos assistem, é começar a sair e a começar a modificar um comportamento desse que pode ser difícil para alguns de nós realmente. Kellen, Paulo, boa tarde, Kellen. As emoções nos ensinam muito, com certeza, né, Kelly? As emoções, elas são fundamentais para ver, inclusive, pela reação, qual é o tipo de padrão, de como nós estamos acostumados a lidar com determinadas situações. A gente se entristece diante de qualquer coisa, fica melindrado, fica mais com mais raiva. Elas nos ajudam a compreender e a, inclusive, poder modificar como nós estamos nos relacionando com esse mundo, com as pessoas, etc. Então, a boa observação e o amadurecimento da reflexão sobre as emoções nos ajuda muito a conhecer sobre nós mesmos, né? Mas obrigado pela sua participação. Denise de Curitiba, Cibele Bastos, sou muito nervosa, ansiosa. Roo as unhas, leio, estudo, tento, mas algumas vezes não consigo e tenho esses impulsos, fico muito mal. Tenho como ver antes de reagir assim? Tem, né, Cibele? O que você traz é muito interessante, porque isso é muito comum, eu vejo isso muito, né, quando eu faço muitas palestras, muitos grupos de estudos, e, enfim, o próprio programa, pessoas que me mandam às vezes pelo Facebook perguntas. Nós temos uma certa ilusão, eu diria que uma certa ilusão, que parece assim, quando nós imaginamos que a gente já entende, ou a gente já raciocinou, a gente já entendeu no nível da razão o que a gente precisa mudar, a gente acha que porque a gente já entendeu, a gente vai conseguir mudar. Só que não é porque eu já entendi o que eu preciso mudar que eu consigo mudar. Então, muitas vezes, a gente tem assim a impressão de que se a gente estudar, se a gente ler mais, então se eu estou no espiritismo, então eu começo a ler, começo a compreender a vida espiritual, as influências espirituais, então eu já sei o que é certo, eu já sei o que é melhor. Então, sei lá, o ideal é ser brando e pacífico, então eu tenho que ser calmo, tenho que ser tranquilo, mas aí surge uma contrariedade, eu vou lá e estou irritado, estou agredindo as pessoas, estou falando alto, ou seja, é claro que o entendimento ele favorece a gente começar a identificar, mas não necessariamente é a leitura e o estudo que vai ser determinante ou que vai ser decisivo para essa modificação. Mais do que o estudo, vamos dizer, e a leitura intelectual, mas a partir dela isso é possível, é quando a gente começa a estabelecer uma reflexão de autoconhecimento. De começar a perceber e começar a se distanciar da gente mesmo e dizer assim, né, por que então, naquele tipo de situação, eu ajo de uma forma tão agressiva? Por que eu fico irritado com um determinado tipo de pessoa?
Por que eu fico inseguro naquele tipo de situação? Parece o quê? Quer dizer, quando eu começo então a refletir sobre essas reações, aí sim eu tenho uma melhor condição de modificar, de alterar esse comportamento. Então, Sibeli, quando você fala sobre, por exemplo, de ser nervosa, ansiosa, de roer unhas, são reações que estão relacionadas a um tipo de crença, a um tipo de pressão interna sobre determinada coisa, que é muito específico, né? Ou seja, cada um de nós vai ter uma causa, vai ter uma história diferente um do outro, mas isso está gerando, então, essa reação, esse comportamento de roer unhas, a reação externa do nervosismo, ou a emocional da ansiedade, enfim, mas a gente não consegue, por isso, conter o impulso. Esse impulso ele tem uma história, né? Ou seja, a gente precisa ver a serviço de quê que esse impulso está. Parece que a gente está querendo o quê? Impor a nossa vontade? A gente está querendo, de repente, no impulso do medo, se proteger, às vezes, de uma coisa desnecessária? Quais são os recursos que eu tenho para poder enfrentar essas situações? Há de fato necessidade ou não de mudar? Quer dizer, então esse exercício mental, ele ajuda aí sim a gente poder, de alguma forma, tomar consciência da origem do impulso e não a gente tentar conter o impulso. É claro que conter o impulso às vezes é até necessário, até saudável, mas ele não resolve o problema, ele resolve o caso, a situação onde eu estou lá com uma reação de agressividade, eu contenho a agressividade, isso é bom, mas ela não resolve o problema. O que eu preciso a partir daí o que está me levando a gerar essa agressividade, ou esse nervosismo, esse medo, é isso que vai fazendo com que haja uma redução e aí sim um efetivo controle sobre essa mudança. Nem sempre isso é tão fácil, né? Eu costumo brincar e dizer que é simples assim, mas não é fácil, né? Porque se fosse fácil, a gente, né, com um programa como esse, nós modificaríamos muitas pessoas. Mas, de fato, quando a gente começa a compreender essa lógica, a gente deixa de tentar só conter a reação no externo, no extremo dela, do comportamento, para ver assim, mas o que está me levando? Por que eu estou agindo assim? Uma das coisas que eu poderia dizer a vocês que ajuda muito nesse processo, eu tenho utilizado muito isso tecnicamente, é poder considerar como se fossem essas reações partes nossas, pequenos eus nossos que estão reagindo daquela forma. Então imagine, eu vou para a gente já caminhar para o final do nosso programa, vou deixar esse tipo de, não é um conselho, não é uma recomendação, é uma dica, né? É uma sugestão. Eu acabo trabalhando muito isso terapeuticamente exatamente dessa forma. Imagine então que, por exemplo, quando a gente está falando aqui de reações de agressividade, de nervosismo, de medo, qualquer que seja essa reação, você estabelecesse uma reflexão, fala assim, tem uma parte minha, então tem um pequeno eu meu que está sempre muito agressivo. Em determinadas situações, esse pequeno eu vem e é agressivo, e depois ele vai embora. E aí depois eu é que percebo isso, porque eu me arrependo, como a Evelane colocou. Quando eu me arrependo, é porque teve um lá que foi raivoso, e depois eu me arrependo, é um outro eu. Quando eu começo então a identificar que tem um eu meu que é agressivo, ou tem um outro meu que é ansioso, ou que quer as coisas muito rápidas, ou que quer ter muita segurança, quando eu começo então a exercitar e olhar como se isso fosse uma pequena parte minha que reage assim, eu começo então a ter uma melhor condição que a gente chama tecnicamente de desidentificação. Eu começo então a considerar e a ter mais visibilidade em que momentos esse pequeno eu ele vem e atua daquela forma. Nessas horas, quando a gente começa a ampliar isso, daqui a pouco eu começo a perceber por que parece que esse eu ele reage daquela forma. Qual seria a história desse pequeno eu? Esse pequeno eu, na maioria das vezes, é um tipo de situação que a gente já viveu numa vida passada que ainda está em aberto, que ainda está reagindo. E a gente muitas vezes não precisa nem necessariamente acessar a origem dessa história. Mas ao compreender isso, a gente dilui a intensidade dessa história, dilui esse automatismo que muitas vezes faz com que a gente tenha essa reação que a gente gostaria de mudar, que a gente não consegue. Quando a gente começa a ter essa consciência, esse automatismo ele deixa de ser tão automático. E a gente passa então a ter uma ascendência sobre ele. A gente passa a ter uma condição de escolher em que momento esse eu precisa atuar, mas em que momento sou eu que tenho que atuar, em que momento sou eu que posso então gerir essa reação. Nessa hora, nesse momento, nós estamos mais apropriados de nós mesmos. Nós estamos então mais lúcidos, mais conscientes. E mais conscientes, quando eu estou mais consciente, eu posso então escolher melhor a minha reação, o meu comportamento, neutralizar às vezes alguma coisa que ainda é muito irresistível, mas eu passo a ter maior condição, maior ascendência sobre esse impulso. E ele deixa de ser irresistível para ser alguma coisa efetivamente
controlável, ou seja, no sentido do bom controle, aquilo que eu sei dosar e responder de forma adequada para cada uma das situações que surgem na nossa vida, mesmo que seja a necessidade de ser um pouco raivoso ou de um pouco inseguro. Então, essa consciência é que vai efetivamente melhorando e aumentando a nossa capacidade de modificar, de mudar, de transformar um comportamento que a gente já identificou como inadequado. Agora, tentar às vezes simplesmente conter o sintoma ou esse efeito mais extremo acaba sendo muito ineficiente, porque gera uma pressão e desconforto que nem sempre a gente consegue promover ou fazer uma transformação saudável. Então, é importante começar a observar isso, a história dessas partes, observar em que momentos parece que esse nosso pequeno eu, ele reage dessa ou daquela forma. Isso sim vai permitindo essa possibilidade de uma mudança efetiva na sua vida, na minha vida, na vida de todos que estão nesse desafio de se tornarem pessoas melhores, mais equilibradas, mais felizes. Bom, eu queria agradecer a todos mais uma vez, me pedindo desculpa aqui a todos que eu não consegui responder, são muitas as participações, é sempre muito gratificante. Quero deixar a todos um grande abraço. O pessoal de Angra dos Reis, estamos lá amanhã e domingo fazendo um curso de TVP e constelações sistêmicas do domingo, então em breve estarei lá com o pessoal de Angra dos Reis, fazendo mais uma jornada de trabalhos na transformação da consciência. Então, a todos que nos assistem, até o nosso próximo programa, semana que vem. Fique conosco, assista o programa gravado e a todos, muita paz.